Olá, investidor, um feliz ano novo, um excelente 2025 a todos nós. Hoje analisaremos o gráfico de Bitcoin e as principais criptomoedas por market cap. Analisaremos as notícias de governo japonês recusa reservas de Bitcoin e suíços tentarão tornar reservas de Bitcoin um assunto constitucional no país. Eu sou o MacV e muito bem-vindo ao Filosofia de Mercado. Olá, meus amigos. Como eu falei, nós vamos falar sobre essas matérias aí, mas antes disso eu gostaria muito de pedir que desde já você fosse deixando o seu like em nosso vídeo, que se inscrevesse em nosso canal, que comentasse e que compartilhasse com seus amigos, porque isso ajuda demais na divulgação do nosso conteúdo, tá? E para quem ainda tem dúvidas em como investir no universo de criptomoedas, eu vou deixar aqui no card o vídeo mais completo do YouTube, tá? De como você comprar suas criptomoedas. É um vídeo mais completo, eu ensino desde você abrir sua conta na Binance, fazer sua primeira venda, sua primeira compra, você efetuar o seu aporte, você fazer a extração de dinheiro da Binance. Para quem não sabe, a Binance é uma das melhores exchanges do mundo, tá? Então é o vídeo mais completo, mas bora lá porque hoje tem gráfico, hoje tem notícias, hoje tem muita coisa, tá? A primeira notícia que eu achei mais interessante é essa daqui, tá? Essa notícia fala que o governo japonês, oficialmente, ele respondeu ao senador Hamada. Eu não sei se vocês lembram, mas semanas atrás eu comentei sobre esse senador. Ele é um senador japonês que ele tentou por diversas vezes fazer com que o governo norte-americano, japonês, optasse por reservas em Bitcoin. E novamente, os parlamentares japoneses responderam com a recusa, tá? E na matéria, se vocês lerem, né, depois eu vou deixar aí na descrição do vídeo, se vocês lerem, o próprio governo japonês fala que não vai adotar devido à volatilidade do mercado, tá? Para quem não sabe, não só historicamente, mas talvez por uma questão muito cultural, a sociedade japonesa ela é muito avessa ao risco, né? Ela não é uma sociedade que ela lida bem com risco, tá? Para quem já estudou conceitos de economia, quando você vai estudar a demanda elástica e inelástica, um dos exemplos de maior assim praticidade é a da sociedade japonesa, tá? A elasticidade, para quem não sabe, é aquele conceito de economia de quanto a demanda ela é influenciada pela variação de preços, tá? Geralmente a variação de preços ela vem por alguma crise, tá? Seja uma crise de produção, uma crise de commodities, ou seja lá o que for. E a sociedade japonesa, ela é um dos maiores reflexos de uma sociedade que ela é elástica, ou seja, qualquer problema, qualquer variação no preço, ela tende a abrir mão de demandar bens, né? E essa matéria retrata muito bem esse conceito econômico de a sociedade japonesa sendo mais conservadora no quesito volatilidade, né? Que nada mais é do que vamos falar assim, o andar do preço, né? Nós, investidores, né? Vocês, traders, a gente sempre tende a necessitar da volatilidade para que o mercado ande, tá? E o japonês mostrando aí o quanto ele é avesso a isso, tá? Mas em contrapartida tem uma matéria muito legal, que é essa daqui. Essa daqui é de um jornal suíço, o Swissinfo, tá? Onde ele fala que ativistas pró-Bitcoin, eles precisam reunir 100 assinaturas, 100 mil assinaturas, para que eles tornem isso daí uma demanda pública, para que eles analisem uma mudança na Constituição Suíça para que o Bitcoin se torne uma moeda de reserva na Suíça, tá? É mais um país aí adotando essa possível estratégia de Bitcoin, tá? O Brasil também já falou isso, os Estados Unidos, Rússia, União Europeia, aquela chanceler alemã, que agora me fugiu o nome, ela é uma das grandes apoiadoras, junto com Donald Trump, Elon Musk. Então a gente vê esse movimento aí muito forte de que o Bitcoin talvez possa se tornar uma reserva de valor na Suíça. A Suíça, que como todos sabem, é um dos grandes países aí, né? Um dos paraísos fiscais aí, onde esse nosso capitalismo, né? Ele vê como um berço para tudo que é inovador, né? E agora o Bitcoin também na mira da Suíça, ou seja, isso quer dizer que a gente pode esperar muita demanda por Bitcoin, consequentemente um maior aumento de preço e consequentemente entende-se também o porquê dessa decisão dos parlamentares japoneses, tá? Agora que a gente já falou de economia, vamos falar de calendário rapidinho, tá? Essa semana aqui a gente precisa ficar esperto porque vai ter notícias aí ao longo da semana, tá? Segunda-feira vai ter PMI, PMI Serviços, que é um índice que mede o desempenho do setor de serviços dos Estados Unidos. Na terça-feira, dia 7, tem PMI não manufatura, ou seja, ele vai excluir do índice aqueles
aqueles setores que influenciam no PIB indústria dos Estados Unidos, vai ter empregos JOLTS também. Na quarta-feira vai ter variação de empregos privados, vai ter estoque de petróleo, vai ter ata da reunião do FONC. Dia 8 é um dia muito importante, inclusive aniversário do meu irmão. Chegando lá, eu dou parabéns pra ele, mas vai ser aniversário do meu irmão dia 8. Mas a ata da reunião FONC a gente tem que ficar muito esperto, porque é nessa ata que o mercado começa aí a especular qual vai ser a expectativa do FONC no tratamento da taxa de juros, tá? Para quem não sabe, o FONC, a próxima reunião do FONC vai ser daqui 24 dias, pelo menos por enquanto, tem 99% de chance, vai ser dia 29 de janeiro, tá? Por isso os 24 dias, mas tem praticamente 90% de chance de a taxa de juros americana ela ficar entre 4,25 e 4,50, ou seja, é uma baixinha aí de pelo menos 0,25 PIBs. BIPs, desculpa, vamos ver se ele realmente faz isso. Por quê? Porque taxa de juros mais baixa mais fluxo de dinheiro no mercado de renda variável, consequentemente no mercado de cripto, que pode ser um boom pro Bitcoin, tá? Acho que de calendário econômico, vamos ver se tem mais alguma coisa. Aí na quinta também tem, né? Vai ter pedido inicial de seguro-desemprego, depois balanço do Fed, e sexta-feira também vai ter relatório de payroll, vai ter taxa de desemprego, ou seja, ao longo da semana aí, todos os dias a gente vai ter matéria que vai balançar bastante, a gente pode ver, né, esses índices sendo positivo, talvez o Bitcoin subir, eles sendo negativos, talvez o Bitcoin cair, tá? Então a gente precisa ficar esperto, pelo menos quem opera mais day trade, então precisa ficar ainda mais esperto com essas notícias, tá? E agora, vamos para aquilo que a gente realmente gosta, que é gráfico, tá? Antes de mais nada, eu queria só dar um adendo, tá? Eu falei com vocês em relação à taxa de juros americanos que ela poderia cair, mas quando a gente analisa os bondes de 10 anos, ou seja, todos os títulos públicos americanos que tendem a vencer daqui 10 anos, a gente vê que ele tá numa tendência de alta, tá? Isso não é muito positivo para o mercado de renda variável. Como eu sempre falo aqui, o S&P 500 manda no mercado de renda variável. E quem manda no mundo é a taxa de juros americana, né? Taxa de juros americana alto, dólar explode, os países, consequentemente, têm que aumentar suas taxas de juros também para não deixar que o dólar fuja de seus países, tá? Porque isso daí a taxa de juros ela nada mais é do que um termômetro do mercado de renda variável, tá? Quando a taxa de juros está alta, as pessoas não querem correr risco, elas veem maior possibilidade de ganhar dinheiro com a renda fixa, então eles tiram seus dinheiros da bolsa, desses mercados de risco, seja commodity, cripto, whatever, e acabam colocando no mercado de títulos públicos, seria renda fixa. Então, renda de juros americana subindo aí, como a gente está vendo nessa tendência do gráfico mensal, não é uma notícia muito boa, né? Então vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer, mas essa alta aí, esse 9,1 que foi ativado no mês de outubro, e agora essa confirmação do candle de dezembro rompendo a LTB aqui não é um bom sinal, mas vamos aguardar, tá? Então vamos analisar agora o gráfico de fato, que é aquilo que a gente gosta. Vamos começar pelo S&P 500. Como é começo de mês, é o primeiro vídeo de 2025, eu vou analisar mensal, depois semanal e depois diário, tá bom? Quando a gente analisa o gráfico mensal do S&P 500, a gente vê que tem esse padrão de Dark Cloud. Ah, Vinícius, mas o que é Dark Cloud? Para quem não sabe, o Dark Cloud nada mais é do que isso aqui que a gente tá vendo, tá? Mas o que seria isso, Vinícius? Então interpreta pra gente. No mês de novembro, a gente viu essa barra com força, né? Muito forte, fechou na máxima. No mês de dezembro, a gente já viu essa frustração. Por quê? Porque é uma barra que ela violou a máxima desse candle e ela fechou ali a mais ou menos 1/3 da barra do mês anterior. Isso daqui é um sinal extremamente indicativo de baixa, tá? Pro S&P 500, tá? Então, se o S&P 500, que se eu não me engano, ele já até perdeu esse fundo aqui, ó. Se ele perder esse fundinho aqui, ele ativaria esse movimento de baixa. Então a gente precisa ficar muito esperto, porque pelo menos no gráfico mensal, desculpa, é possível que a gente veja essa correção. Correção essa que pode muito bem trazer o preço até essa região de preço aqui, tá? Ou para quem gosta de Fibonacci, pode fazer com que o preço venha até os 5.111, né, que nada mais é do que a sombra desse candle muito forte aqui, essa barra que foi extremamente altista lá do mês de agosto, tá? Mas isso a gente precisa esperar. Quando a gente olha o gráfico semanal, que aí já seria mais próximo da gente, a gente vê que isso daqui, pelo menos pelo que parece, nada mais é do que uma correçãozinha até a média móvel de 20, mas se perder a média móvel de 20, ou melhor, se perder esse fundo aqui no semanal, a gente lembra que no mensal tem essa região
que ativando isso daqui pode ativar uma queda, mas se no semanal, se no mensal ele perder essa região, e se no mensal, desculpa, ele perder essa região aqui do 5.839 e no semanal a gente vê perder essa região dos 5.600, a gente pode ver sim o preço, quem sabe, tocar aquelas regiões de 5.100, como eu falei. Pelo diário tá um pouquinho mais feio, tá? Para quem gosta de análise técnica clássica, eu vou tirar esse Fibonacci aqui porque a gente já sabe, tá? Mas para quem gosta de análise técnica clássica, a gente tem um padrão de ombro, cabeça, ombro aqui, tá? Ou oco, né? Olha, tá vendo? Se o S&P 500 perder essas mínimas aqui, tem grande expectativa de a gente ver ele. Isso daqui é um pouquinho de conceito de fractais, tá? Porque, por exemplo, para que o gráfico mensal caia, primeiramente tem que cair o semanal e depois precisa cair o diário. Então, o diário perdendo essa região de 5.834 abriria caminho para ele ir buscar o fundo do semanal, que é nessa região dos 5.694, e aí tendência de baixa no diário, tendência de diária de baixa e tendência de baixa no gráfico semanal, com certeza a gente viria ele bater naquelas regiões de fundo do gráfico mensal que a gente está vendo, tá? É isso que mais me fascina no mercado, tá? Todas essas variáveis aí, todos esses fractais que você precisa analisar, mas por enquanto a gente precisa ficar esperto. Se perder essa mínima aqui, a gente pode começar a ver o preço corrigir bastante, tá? Apesar de ter sido um candle bem altista, né? Porque afinal de contas, quando a gente olha, a gente vê que o candle do dia 2 ele fechou com essa baixa, o candle do dia 3 já fez essa alta muito forte, mas para que a gente tenha certeza, tá, de que o preço ele não vai corrigir, o ideal é ele romper a máxima histórica e se manter acima. Antes disso, a gente tem que ficar muito atento, até porque é uma região de consolidação aqui, tá? Vamos analisar o Bitcoin agora. Bitcoin eu vou passar também de forma bem rápida, tá? Porque eu já perdi muito tempo falando de notícias e de S&P 500. Mas vamos analisar primeiramente o mensal, já que a gente está começando o mês, né? O quarto dia do mês. Quando a gente analisa o mensal de Bitcoin tá ainda mais feio, tá? Eu tinha mostrado para vocês aquele padrão de Dark Cloud no S&P 500, mas no Bitcoin tá um pouquinho mais feio. Por quê? Porque esse daqui é um dos padrões mais baixistas da análise técnica, tá? Que seria nada mais, nada menos do que uma shooting star, tá? Então, se o Bitcoin perder essa mínima aqui, abre caminho para ele, quem sabe, buscar toda essa região de baixa aqui, que por Fibonacci seria pelo menos, tá? Ele vir buscar a região desse topo anterior rompido, que é os 72 mil pontos, ou seja, a gente pode ver uma queda bem expressiva em Bitcoin. Ah, mas MACV isso é muito mal? Claro que não. Se ele corrigir até aqui, fazer um padrão de reversão, a gente pode comprar Bitcoin ainda mais barato, ou seja, mesmo nos momentos de crise, tem momentos bons para o mercado financeiro. Isso aqui também fascina nesse mercado tão grande que é o mercado financeiro de modo geral, né? Os stock markets aí, como o pessoal fala. Então, a gente, se perder essa mínima aqui, a gente pode ver sim uma correção mais expressiva, tá? Lembrando que o Bitcoin ele já rompeu. Ele já cumpriu esse movimento de alta, tá? Tinha toda essa pernada de alta aqui que possivelmente ele poderia fazer. E quando a gente analisa agora, a gente vê que ele já cumpriu toda essa pernada de alta, ó. O preço foi exatamente nesse ponto aqui. Se a gente for pegar um pouquinho mais para cima, o Bitcoin pode atingir lá a região de 130, pode, mas para isso tem dois cenários, tá? E agora a gente vai analisar esses dois cenários pelo gráfico semanal, que é melhor, tá? Como eu falei, se perder essa mínima aqui, a gente tem possibilidade de ver o preço vir até a região dos 72, perder a mínima nos 95, mas consequentemente, se ele romper essa máxima aqui, a gente tem grande possibilidade, essa máxima que está lá no 107, que seria a máxima histórica, né? Foi mais ou menos 108. A gente poderia ver o preço chegar lá no 135. 135 mil, que está sendo falado aí ao longo do mês de dezembro inteiro, né? Michael Saylor, todo mundo preveu essa alta aqui. Pela análise técnica tem muita probabilidade disso, mas a gente tem que ver o preço fazer alguma coisa, tá? No semanal ele tá fazendo esse 9.1, é um 9.1 que tá em cima da média móvel de 9, pode abrir aí uma possibilidade de compra para quem acredita. Quando a gente analisa o gráfico diário, a gente vê que o gráfico diário de Bitcoin, deixa eu limpar isso aqui, o gráfico diário de Bitcoin, ele também tá formando um possível padrão aí de ombro, cabeça, ombro, mas ele tem que perder essa mínima aqui para que isso se concretize e tal, mas quando a gente analisa aqui, ó, a gente vê, se o Bitcoin perder essas mínimas aqui, consequentemente a gente vai ver uma correção muito mais expressiva em Bitcoin, o que vai poder trazer o preço aqui para a região dos 86 mil, ou consequentemente lá para o 61.8 de Fibonacci, que é a cabeça do pivô rompido, tá?
que foi rompido lá com a vitória do candidato norte-americano Donald Trump, tá? Então a gente precisa ficar esperto. Eu não estou muito autista pro Bitcoin ainda, por quê? Porque quando a gente analisa essa perna, né, seria o ombro, a cabeça e o ombro, quando a gente analisa esse ombro, a gente vê que o Bitcoin, ele subiu, ele tá muito positivo, mas ele subiu de forma meio demorada, e isso não é muito bom, tá? Ainda que o Bitcoin rompa essa região aqui, ainda ele tem que tentar romper essa máxima, tá? Se não romper essa máxima, ele vai poder se caracterizar como um topo duplo, né? E perdendo a mínima também retoma aqueles possíveis alvos de queda, então a gente precisa ficar muito esperto. Para quem entrou no Bitcoin pelo 1 hora, né? Lá no dia 31 foi um embasamento técnico muito bom, até comentei com alguns amigos, até peço desculpa, eu não tinha feito vídeo, foi bem corrido esse final de ano, eu fiquei ainda doente da sinusite aí uns dias, então para mim foi um final de ano meio ruinzinho, tá? Mas para quem entrou no Bitcoin aqui nesse fundo, quando ele começou a caracterizar-se, né, a mudar essa tendência terciária para alta, né? Quem pegou o Bitcoin talvez aqui, ó, por esses 9.1 que fizeram aqui, ou para quem resolveu esperar pegar aqui, foi um trade muito bonito, tá? Mas a gente precisa ficar esperto. Lembrando que essa região aqui dos 99 é uma região muito forte e também lá depois, lá no topo histórico. Então a gente precisa esperar o que vai acontecer ao longo dessa semana. Também vai ter a posse do Donald Trump dia 20, mas até o dia 20 muita água pode rolar. Temos que ficar esperto. Vamos analisar Ethereum. Ethereum eu vou começar analisando pelo mensal também, tá? O mensal, o vídeo já tá ficando meio longo, né? Mas pelo mensal, a gente vê que Ethereum, no mensal, ele tá num topo do mensal, né? Um topinho anterior, tem esse outro topinho aqui. Fez um padrão de Dark Cloud também. Ethereum, ele não tá muito bom para comprar ainda. Por quê? Porque ele tá nessa região de 2 topos anteriores, tá? Quem comprar aqui, se o Bitcoin andar, se o mercado andar, tem uma possibilidade alta, mas se não andar também a gente vai ver ele corrigir um pouco mais. Para quem está querendo entrar por esse 9.1, é compreensível sim, eu entendo, tá? Ele fez essa correção em cima, um pouco, em cima talvez desses fundos aqui que foram rompidos, né? Agora ele está corrigindo aqui, é entendível pelo gráfico diário. A gente vê que ele está começando a mudar esse padrão, tá? Ele já tinha feito esse padrão aqui de pivô. Mas depois disso ele corrigiu, a gente achou que ele ia cair, agora ele está mudando esse padrão, tá? Eu imagino que se o Ethereum voltar aqui para essa região, e se ele fazer um candle de reversão aqui, a gente vai poder ver ele buscar lá o topo, né? Lá de dezembro de 24, e quem sabe buscar o topo histórico, mas para isso a gente precisa esperar todo esse movimento de preço em Ethereum, tá? Então vamos ficar muito esperto aí em Ethereum. Onde tá, já não tem como entrar, o melhor é esperar esse recuo aqui, para quem sabe ele voltando lá para os 3.500, a gente possa entrar nele de novo, tá? Para quem tá, segura, deixa o stop aqui na mínima desse último fundo, porque se ele perder essa mínima, ele vai estar perdendo também a média móvel de 20 no gráfico semanal, então fiquem espertos, tá? XRP, vamos analisar o mensal primeiro. O mensal de XRP já está bem mais bonito, né? Olha a diferença do XRP para o Bitcoin, né? O Bitcoin ficou com essa Shooting Star, o Ethereum ficou com esse Dark Cloud, e olha só o XRP está bem mais forte, tá? Apesar de que teve toda essa sombra aqui perdida, né? De uma possível alta que foi perdida, mas por enquanto ele tá aí, né, no meio dessa sombra, tá um pouco consolidado. Isso daqui fica muito mais claro quando a gente analisa pelo gráfico semanal, tá? A gente vê que o XRP ele tá recuando, não só recuando, ele tá recuando em cima de um topo anterior rompido. Ele tá fazendo esse 9.1 pelo gráfico semanal, ele deu entrada aqui na superação da máxima desse candle, tá? Eu gostaria que ele tivesse corrigido um pouquinho mais, mas quem sou eu na fila do pão, né? Ele corrigiu aqui, já fez esse 9.1, é um sinal bem altista, tá? Quando a gente analisa o gráfico semanal, a gente vê, o diário, a gente vê que ele já pivotou, tá? E o preço, se ele se mantiver acima dessa região, se ele retornar, na verdade, o ideal seria até ele retornar, né? Deixa ele consolidar um pouquinho em cima. Quando ele retornar para essa região aqui de 2,36, é um ponto bem interessante para entrar. Não só isso, você vê que ele se deslocou dessa tendência de baixa aqui, pelo gráfico de 1 hora, acho que vai ficar até mais visível. Ele se deslocou, tá?
Ele se distanciou, né, melhor falando assim, dessa região, e agora ele está consolidando, tá? Se voltar aqui para essa região, fazer um candle de reversão, seja um 9.1, que é um candle que rompa a média móvel de 9, vai ser uma boa entrada. Eu vou fazer um vídeo hoje explicando esse setup 9.1, que na minha opinião é um dos melhores para serem usados, tá? Para quem gosta daqueles para aqueles softwares de backtesting para trading, ele é muito bom, é muito legal você fazer com o 9.1. Eu vou fazer um vídeo ensinando hoje, tá? Então o XRP é isso, Dogecoin, vamos analisar primeiramente o mensal. O mensal de Doge também, né, não ficou tão bonito, teve um topo anterior mensal, o mês de novembro foi o mês de dezembro foi um mês de queda, né? Agora a gente viu essa alta aí no Doge, mas quando a gente analisa o gráfico semanal, a gente vê que em cima dessas regiões de topo ele fez essa reação compradora, esse 9.1, tá? O ideal mesmo para a gente pensar numa alta de Doge era ele superar pelo menos a máxima desse candle aqui no semanal. Por enquanto a gente vê que teve essas 2 semanas de alta, mas que nem chegou a coçar essa região aqui de preços, né? Ou melhor, a violar essa região de preços aqui no 0,41. Então a gente precisa ficar muito esperto. Quando a gente analisa o gráfico diário, a gente vê que o Dogecoin ele tá começando a fazer, né, a entrar nessa tendência de alta, tá? Para quem quer entrar pelo gráfico diário, eu entendo que tem que esperar ele pelo menos confirmar esse rompimento de fato, ele voltar para essa região aqui, nessa região aqui dos 34, esperar por um 9.1 ou um padrão de reversão, para daí quem sabe ele vir buscar topo histórico e daí buscar as máximas históricas. Solana que tá rompendo, né? Tá no mesmo padrão, ó, tá rompendo essa LTB muito bonita, tá se distanciando da LTB. Claro que o topo a ser rompido, né, pra gente ter certeza de que ele vai é essa região dos 226, que no gráfico semanal nada mais é do que o topo do semanal. Quando a gente analisa o mensal, a gente vê que também fez um padrão de Dark Cloud, o preço está meio consolidado aqui dentro no mensal. Se perder a mínima desse candle pode trazer melhores correções, mas está em cima desse topo anterior do mensal, eu imagino que pode segurar, né? Vamos torcer para que o mercado ajude com isso. Mas da forma como tá, a gente pode esperar, tá? Solana eu imagino também, tá? Para quem tá pensando em entrar de novo, talvez o ideal seja esperar esse movimento de preço, tá? Ele voltar para essa região aqui fazendo um candle de reversão, entrar, para quem quer entrar, esperar esse movimento, ver se ele não vai reverter aqui nessa região dos 226. Então, recapitulando, tá? Entrar nessa região de 200 aqui seria bom, né? Se ele voltasse. Ficar de olho na região dos 25, ele passando dessa região aí, com certeza ele vem buscar a máxima histórica. Então a gente precisa ficar muito esperto nisso, tá? Lembrando que isso aqui não é recomendação de compra ou venda, tá? E vamos analisar PEP também, que é uma das boas, tá? PEP também, ó, tá fazendo... tá saindo dessa região de consolidação. O PEP caiu até menos. Quando a gente analisa o gráfico mensal, a gente vê que fez esse doji, né? Agora tá tentando fazer essa alta um pouco mais tímida, tá? Fez essa correção veio até o topo do mensal. Agora ele tá violando essa região. Para quem acredita, tem que esperar aí o preço voltar para essa região de topo anterior rompido, para daqui, quem sabe, o preço fazer algum movimento de alta, tá? Para quem sabe daqui, né, lá da região dos 19, ele tentar buscar o topo histórico. E vamos analisar a Binance também, que é uma das boas, né, para quem gosta. Binance veio, corrigiu aqui em cima dos topos anteriores rompidos, tá? O mensal de Binance, ele não tá muito bonito, tá? Tá numa região de topo, né? A gente vê que deixou aqui esse padrão de candle com essa sombra muito forte, mas pelo semanal a gente vê que ele tá ele derivou, né, aqui um pouquinho em cima desses topos anteriores rompidos, fez um candle de reversão em cima das médias e do topo anterior. É um padrão extremamente altista. O gráfico de Binance está bem bonito. Quando a gente analisa o diário, a gente vê essa consolidação aqui, mas é uma consolidação que se dá em cima de um topo rompido, tá? Então, para quem está procurando aqui qualquer entrada, um candle de força aqui já seria o ideal para um bom indicativo de venda, tá? De compra, desculpa, para quem sabe a gente
poder rumar aí junto com o Binance nessa alta. Então, amigos, por hoje é só. Eu peço perdão, tá, por eu ter tomado tanto tempo, mas tive que falar de gráfico mensal, de gráfico semanal. Falei das principais criptos, pelo menos as mais líquidas, tá? Vocês viram que tem notícia positiva, a Suíça entrando. Suíça é um player global aí para o mercado de renda variável, né? Os maiores bancos do mundo, eles são suíços. As maiores carteiras de investimento do mundo estão na Suíça. Quando a gente vê um país tão grande entrando em Bitcoin, é um ótimo sinal, tá? Um ótimo sinal fundamentalista. Então, para quem ainda tem dúvida, vamos deixar esse preconceito de lado aí, porque eu imagino que o Bitcoin deva chegar no 1 milhão aí de tudo que a gente tá falando. Não sei em quanto tempo, talvez em 5, 10 anos. Ainda que seja em 10 anos, é muito difícil um rendimento que dê esse fator de 10 aí em 5 anos, 6 anos. Então, vamos ficar esperto, porque Bitcoin tem muito a crescer, tá? E se você gostou, novamente, eu gostaria de pedir, deixa o seu like, tá? Se inscreva em nosso canal, compartilhe com os amigos, porque isso ajuda demais na divulgação do nosso conteúdo. Meu muito obrigado, os meus mais sinceros desejos de sucesso em 2025 e bora lá. Um abraço.